Bom dia, que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 26 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia da Lembrança. Eu acredito que muitos dos nossos amigos, internautas, telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20, nesses dias em que nós celebramos o Natal, tiveram a lembrança de enviar felicitações natalinas a amigos, parentes que moram próximo ou distante. Nós, durante esses dias, tivemos a devida lembrança de desejar um Feliz Natal a todos os nossos amigos, mas também trouxemos durante este ano acontecimentos que nós lembramos. Alguns nos trouxeram alegrias, outros nos trouxeram tristeza, quando perdemos entes queridos, quando sofremos algum dano ou alguma dificuldade. Então, essas lembranças também são guardadas em nossa memória, e eu queria deixar aqui um conselho para você. Guarde em sua memória ou traga em sua lembrança aquelas coisas que realmente trouxeram momentos de alegria, de regozijo. Não alimente aquelas coisas que são negativas, porque elas não vão levar você, não poderão lhe ajudar a superar esses traumas. Então é bom trazer na nossa lembrança recordações que promoveram alegria, nos trouxeram vitórias diante de dificuldades e crises pelas quais nós passamos. Estamos outra vez trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus, e hoje estaremos ouvindo o nosso irmão evangelista Edson Herculano. Ele é um dos dirigentes de uma das nossas congregações do distrito de Nazaré de Pocinhos. Logo mais ele estará ministrando a Palavra de Deus para a nossa edificação. Ouviremos também ainda uma música belíssima, interpretada pelo cantor e pastor Vitorino Silva. Portanto, continue conosco. E quero lembrar a todos que ainda estamos debaixo do impacto do que foi o nosso musical natalino. Belíssimo este ano, inclusive, narrando a história de uma família que celebra o Natal como muitas famílias, cujo protagonista, que é Jesus, o aniversariante, é esquecido, não é sequer lembrado. E o Papai Noel rouba a cena, presenteando as pessoas com presentes, com tanta coisa quanto nós recebemos durante esses dias. E todos, ou a maioria, esquecem de receber o maior de todos os presentes que Papai do Céu mandou através do seu Filho, morrendo naquela cruz para nos salvar. É lamentável, porque as pessoas inverteram, né? O celebrante, que é Jesus, o aniversariante, foi trocado por Papai Noel e desprezaram o presente de Papai do Céu. Você que não esteve conosco, está convidado a nos assistir através do YouTube da Igreja do Calvário. Você terá a oportunidade de ver e ouvir tudo quanto aconteceu naquela noite, nesse último domingo. Portanto, é um conselho que eu faço para você que não esteve presente conosco. Sem perda de tempo, quero deixá-los com esta música para o seu enlevo espiritual. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde vou, seguirei meu Senhor.
sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. A Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa aonde for, seguirei meu Senhor sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Graça e paz, nosso Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria estar com todos vocês aqui. Como todos bem já sabem, Sidney frisou bem, eu sou obreiro dali da igreja de Nazaré de Pocinhos e tenho o orgulho de ser congregacional, essa igreja que na minha conversão me adotou e me ensinou tudo o que eu sei. Não sei tudo ainda, mas estamos aqui para aprender até a vida do nosso Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrir o livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 28. É um texto bastante conhecido e é um texto onde nós iremos trabalhar nessa noite. Enquanto os irmãos abrem, eu gostaria de dizer algumas coisas que para mim foi muito marcante. Eu venho da Diamantina, Igreja Congregacional, Pastor Orlando, e lá tem um projeto missionário que vai para o sertão, juntamente com outros irmãos, evangelizar toda a nossa Paraíba, não só a Paraíba, como também Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E eu já tive o prazer, o privilégio de ir na cidade de Teixeira, e sem dúvida, irmãos, é um povo bastante necessitado do Evangelho. Lá não tem igreja congregacional, e a Aliança fez muito bem em fazer esse projeto naquela cidade e, se Deus permitir, construir uma igreja e, quem sabe, ter um pastor para tomar conta daquelas pessoas que necessitam ouvir o Evangelho. Amém? Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, do verso 16 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns deles duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20.
e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar. Não feche sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, pois nós iremos trabalhar um pouco esse texto e, quem sabe, Deus possa falar conosco hoje. Amém? Irmãos, esse texto fala da grande comissão. Todos bem já sabem. Algumas Bíblias já vêm trazendo a epígrafe do texto, a grande comissão. Mas o fato é, irmãos, que o autor desse livro, Mateus, ele escreveu de forma bem detalhada, principalmente para os seus irmãos judeus. E são esses judeus que deveriam crer nesse Jesus que havia ressuscitado. É bem verdade que Mateus, quando começa a escrever sobre Jesus, ele coloca no capítulo 1 tratando sobre a genealogia de Jesus, para enfatizar que esse Jesus, ele veio do reino davídico, que esse Jesus, ele é a promessa, que esse Jesus é o Messias prometido por todos os profetas do Antigo Testamento. E é nesse Jesus que nós iremos falar nesta noite. E não só desse Jesus, como também da maior proeza que Jesus fez em ter ressuscitado dos mortos. Esta é a nossa religião. Este é o cristianismo. Esse cristianismo que professa que Jesus veio em carne, que é o Deus que habitou no nosso meio, mas também que é o Messias prometido e que, na sua crucificação, morreu por todos os nossos pecados. E ele não só morreu, como também ressuscitou para a glória de Deus Pai, como Paulo escreve aos Romanos. E é nesse Jesus, irmãos, que nós iremos trabalhar nessa noite. O tema da minha mensagem é: convocados para a maior missão de todos os tempos. Quando um presidente convoca o seu exército, ele não vê e nem pede permissão quando vai convocar jovens de 17 anos, 18 anos, 19 e 20 anos para uma guerra. Eles são convocados e é bem verdade que uns não querem. Aconteceu logo quando o presidente da Rússia convocou aqueles jovens para participar de uma guerra. E nós, irmãos, também somos chamados, convocados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a maior missão de todos os tempos, para a maior missão da nossa vida, da nossa existência. Diante disso, irmãos, o texto que está diante de nós é, sem dúvida, o maior e o mais privilegiado de todos. Mateus, ele tem a preeminência de escrever relatando algumas coisas que os outros evangelhos não traz, para que nós venhamos entender. O texto que nós lemos, ele tem um contexto, e esse contexto se trata sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao sepulcro para ver o seu Senhor, que antes havia sido crucificado e morto. E quando elas chegam perto do túmulo de Jesus, houve um terremoto e aparece um varão com luzes resplandecentes, com roupas resplandecentes. Só que Mateus relata um anjo, um varão. E este está assentado na cabeceira da pedra. Mas se nós for ler os outros evangelhos, como o de Marcos, Marcos vai dizer que foram 2 anjos. João também, relatando, diz que foi 2 anjos.
A pergunta é, por que Marcos, ou por que Mateus, relata só um anjo? Porque diante do texto, se vocês perceberem, no versículo 11 ao verso 15, houve um relato em que alguns soldados romanos, eles tiveram a mesma visão e ficaram impactados com a visão. E estes soldados foram relatar aos sacerdotes, aos escribas da época. E quando eles relataram a tamanha visão que tiveram, que viram os anjos tirando esta pedra, removendo esta pedra do lugar, eles tinham duas opções. Se eles ficassem calados, como eles iriam provar que vieram pessoas durante a madrugada e roubaram o corpo de Jesus? Ou eles contariam a visão aos religiosos e como ocorreu, os religiosos ouviram a visão, sem dar a mínima para o algo extraordinário, pagaram a esses soldados e deram uma certeza a esses soldados. Se Pilatos ou algum governador da época vier perguntar sobre o corpo de Jesus, não se preocupem, porque nós já estamos cientes da situação. E o fato é que esta mentira correu por toda a Judeia, por toda a Galileia e por toda Israel. E agora os discípulos estão numa incumbência de levar essa mensagem da ressurreição de Jesus, não só para Judeia, Jerusalém, mas até os confins da terra. Diante disso, irmãos, nós somos convocados para a maior missão de todos os tempos. Em primeiro lugar, somos convocados para a maior missão por Jesus, para irmos a um campo de batalha. Eu já tive 2 privilégios na minha vida, né? Pude participar de 2 projetos missionários. Um na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, e o outro na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. E foi lá que eu fiz a maior missão da minha vida. Achei a minha esposa, nós nos conhecemos e nos casamos e tivemos 2 filhos maravilhosos. Mas mais do que isso, irmãos, foi nesses 2 projetos missionários que o Evangelho despertou em mim o desejo de não só fazer missões, mas estudar teologia e dedicar toda a minha vida ao ministério. E Deus ouviu a minha oração, ouviu a oração da minha esposa, e nós hoje estamos ali no campo missionário, na cidade de Pocinhos, no distrito de Nazaré, na Igreja Congregacional do Calvário. Diante disso, irmãos, muitos são convocados, mas não entendem o valor da missão. Por que eu digo isso? Porque foi no projeto de Caicó que eu fui convidado a ir para um projeto missionário, e com aquela vontade de pregar o Evangelho, cheguei no campo missionário para passar 30 dias. E é bem verdade que quando eu cheguei lá, na primeira semana, eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo. E eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na cidade de Caicó? O calor era enorme. Se você quebrasse um ovo e jogasse na pista, ele fritava sozinho. De manhã cedo, quando nós íamos tomar café, era tomando o café, parecia que estava trabalhando e era suando. E naquela cidade eu pude aprender sobre o Evangelho muito mais do que quando eu cheguei naquela cidade. E aprendi com vários irmãos que estudaram teologia, e foi dentre esses que me despertou em mim a vontade de estudar e a vontade de aprender mais sobre Deus. Às vezes nós somos convocados para essa missão que Jesus nos chama,
e nós não entendemos. Talvez seja a euforia. Venha e aceite Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida. E nós somos impactados pela mensagem, somos impactados pelo aquele pregador que nos chama à frente a aceitar Jesus. E é bem verdade que nós queremos uma mudança imediata, instantânea. Mas Jesus, Ele promete que vai transformar a sua vida. Mas não no seu tempo, é no tempo dele. Talvez seja a amizade. Muitas das vezes a gente vem para a igreja por um amigo, por um familiar, por um irmão da igreja. E às vezes Deus fala conosco naquela mensagem. Talvez seja por isso que você hoje, visitante, tenha vindo aqui na igreja. Ouvir uma mensagem, ouvir que Deus falasse com você. E eu digo a você, Ele fala. Creia que Jesus fala e sempre irá falar. O fato que entramos dentro da igreja achando que vai ser 1000 maravilhas, mas na verdade somos convocados para a maior guerra de todos os tempos. Nós cristãos lutamos todos os dias, seja contra a sua carne, na tentação, seja contra o mundo carcomido pelo pecado, esse sistema corrupto que tenta corromper as nossas mentes e o nosso coração, roubar a nossa vida do nosso Senhor. Talvez seja também o próprio Satanás, que luta todos os dias para que você desista de vir para a igreja, desista colocando mensagem na sua mente dizendo: você não precisa vir hoje para a igreja. Dá para escutar a mensagem do YouTube, do Twitter ou através de algum aplicativo. Não precisa você vir à igreja. E muitas das vezes as pessoas estão sendo envolvidas por essas artimanhas, por essas estratégias de Satanás e deixando de vir à igreja. Não só deixando, mas já dizia um grande pregador do passado que quer conhecer quando uma pessoa está desviada, não é quando ela deixa de vir para a igreja, é quando ela deixa de meditar na palavra de Deus. Outro pregador do passado, ele disse algo bem interessante. A Bíblia, ela será a maior acusação diante de Deus nas nossas vidas. Por que a Bíblia? Porque é a Bíblia que vai provar se você usa ela ou não. O tanto de poeira que estiver na sua Bíblia, ela vai servir de julgamento. É bem verdade, irmãos, que muitos cristãos têm deixado de ler as Escrituras, têm deixado de se maravilhar através das Escrituras, têm deixado de ouvir Deus falando através das Escrituras. E muitas pessoas hoje, mais do que nunca, têm procurado em outras ocasiões, em outras situações, Deus falar. E Deus pode falar com você simplesmente ao abrir e fechar da sua Bíblia. Diante disso, irmãos, existem aqueles que são convocados, mas porém, eles têm dúvidas nas suas mentes. Quando eu cheguei em Nazaré, a minha vontade era de pregar o Evangelho, expor as Escrituras, e eu tive um choque com relação a isso. Tive um choque, porque a maioria dos crentes era acostumado a ouvir aquelas pregações de pregadores itinerantes, entre aspas, né? Que profetizavam e profetizavam, e quando o texto em que nós estamos lendo, que é expondo as Escrituras, as pessoas acham chato, acham fatigante, se cansam de ler as Escrituras. Olhe para o verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado.
Primeira coisa, irmãos, como Jesus havia dado essa ordem aos discípulos, se os discípulos ainda não tinham visto Jesus? Eis o primeiro questionamento. Como os discípulos foram para Galiléia obedecendo ao mandamento de Jesus, se eles ainda não viram o nosso Senhor ressurreto? No versículo 10, se vocês prestarem atenção, as mulheres, elas têm um encontro com Jesus e Jesus diz assim: não tem mais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Se os irmãos abrirem o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, essas mesmas mulheres que levaram essa mensagem dizendo aos discípulos que Jesus, que antes estava morto, agora havia ressuscitado. E a primeira coisa que os discípulos fizeram, irmão, sabe o que foi? Não acreditaram no testemunho das mulheres. E João e Pedro correm em direção ao túmulo de Jesus, e ao se debruçarem de frente ao túmulo de Jesus, não encontram o corpo do nosso Senhor. E agora eles ficam a pensar: é verdade o que as mulheres disseram ou roubaram o corpo de Jesus? Acreditar nos soldados que estavam tomando conta do túmulo ou acreditar nas mulheres que viram o nosso Senhor? A primeira mulher que viu o nosso Senhor se chama Maria Madalena. E depois as demais. E depois o Senhor aparece a Pedro. Depois aparece aos 10 discípulos. E o último discípulo que não viu o Senhor Jesus disse: eu só acredito se tocar em suas mãos e nas feridas e nas chagas do nosso Senhor. É claro que eu estou falando do discípulo chamado Tomé. E este, quando todos os discípulos agora estavam reunidos, Jesus aparece, a porta estava fechada e Jesus aparece de repente e diz: paz sejam convosco. E os discípulos, novamente duvidando, sem acreditar, e Tomé agora de frente ao nosso Senhor, reconhece Ele como Senhor e Deus, lá no capítulo 20 do Evangelho de João. E existe alguns discípulos como nós, que somos convocados para essa missão, e às vezes aparece dúvida na nossa mente e no nosso coração. Assim também como apareceu aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos agora estavam diante de um fato extraordinário, diante do Cristo ressuscitado, diante do Deus que ressuscitou, o nosso Jesus. Lamentamos, mas temos que fazer esta interrupção. Você está convidado amanhã a continuar conosco ouvindo outra vez o evangelista Edson Herculano. Devo lembrar a todos que não nos esqueçamos de continuar orando, jejuando e clamando por nossa nação. Nós estamos vivendo um momento cruciante, difícil, muito delicado para toda a nação. Corremos o risco deste país se tornar um país comunista. E nós vemos quantos danos o comunismo tem trazido. Dezenas, centenas e milhares de pessoas perderam suas vidas por causa desta ideologia totalitária. Pedimos que Deus tenha misericórdia para que este país não seja a próxima vítima, porque sabemos que na nossa América Latina aqui, a maioria dos países, todas elas, as nações estão embarcando nesse barco do comunismo que leva a nação ao naufrágio. E nós não queremos isso para o Brasil. Queremos continuar gozando da nossa liberdade, queremos continuar desfrutando da ordem e do progresso desta nação. Portanto, não esqueça de orar, jejuar e clamar por nossa pátria. Estamos agradecidos por todos quantos estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã.